Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Saúde Sem Evidência. O meu nome é Patrícia e eu sou a criadora da página Autoimune. Hoje vou-vos trazer aqui basicamente um resumo do que vai ser abordado neste primeiro episódio. Como é que eu cheguei até aqui, quem sou eu e qual o objetivo e a motivação deste podcast. Então, quem sou eu e como é que uma engenheira civil vem parar à criação de uma página e agora um podcast na área da saúde? Bom, eu tenho 38 anos e desde os meus 24 tenho vindo assim a ter um histórico de alguns sintomas que me levaram a procurar ajuda médica e iniciar uma pesquisa até ao meu diagnóstico atual, que é um autoimune que se denomina de espondilartrite axial. Então, depois de eu ter esse diagnóstico, as alternativas que me foram oferecidas pela medicina tradicional foi que não havia realmente nenhum tipo de tratamento, de cura, tudo o que eu podia fazer para controlar a doença, não era uma cura, digamos assim, mas para manter os sintomas sob controle era basicamente tomar medicação. E na altura realmente fizemos todo o percurso para iniciar a imunossupressão, mas veio o Covid. Veio o Covid e com toda a confusão que estava instalada, a reumatologista optou por me dizer, olha, quem não é suprimido não vai ser, portanto vamos adiar este processo, e foi o que eu fiz. Ora, como se costuma dizer, há males que vêm por bem, e foi o que aconteceu comigo. No meu caso, eu optei por, já que não podia iniciar a medicação, portanto, entrei num processo autodidata, digamos assim, de pesquisa, via Google, via hashtags no Instagram, enfim, tudo aquilo que eu via que podia ser interessante para eu pesquisar, para eu ver, eu papava tudo. Foi então que comecei a encontrar alguns conteúdos na internet, obviamente de conteúdos de profissionais brasileiros, porque eles, queiramos quer não, estão muito à frente nisto em relação a nós, pelo menos é a ideia que eu tenho e que muita gente que também me acompanha nas redes sociais que me diz o mesmo. Muitas pessoas estão a ser acompanhadas por profissionais brasileiros. Felizmente isso começa a mudar e em Portugal também já começamos a ter bons profissionais, mas realmente na altura o que aconteceu foi que eu só ouvia pessoas brasileiras a falar sobre o impacto da alimentação, enfim, do estilo de vida nas doenças autoimunes. E portanto, eu na altura estava assim um bocadinho descrente em relação a tudo. Ora, a medicina tradicional tinha-me falhado. Aqui estes caramelos estavam-me a dizer que eu mudar isto e aquilo ia-me tirar as dores. Eu estava a achar que aquilo era um bocado a banha da cobra, mas fui. Comecei a testar. Demorei algum tempo a iniciar, porque depois nós sabemos uma coisa, mas até a pormos em prática há ali muitas objeções, digamos assim, muitos percalços que acontecem. Eu conto toda esta história, toda esta evolução que fui tendo na comunidade de remissão e obviamente eu não vou aprofundar-me muito aqui sobre o que é a comunidade remissão, mas basicamente é uma comunidade onde por um preço muito simbólico, eu considero que é um preço muito simbólico, as pessoas podem aderir e têm acesso a tudo aquilo que eu faço na minha cozinha. Vai ter módulos com fundamentos de saúde que me guiam, muitas informações, acesso a stories exclusivos para essas pessoas no Instagram, enfim, eu não vou realmente entrar aqui em detalhes sobre isso, mas vou deixar aqui um link abaixo para quem tiver interesse de ver mais informações e até aderir, explorar um bocadinho esse link e se ficarem com alguma dúvida, digam que eu tento esclarecer. Bem, basicamente as dores com os meus testes e com a minha pesquisa autodidata foram começando a mudar de padrão. E eu comecei a sentir muita vontade de partilhar isto com as outras pessoas. E portanto criei uma página anónima, a Autoimune, e comecei a partilhar os meus pequenos almoços, os meus jantares, o que é que eu comprava, como é que eu lia os rótulos,
eu via vídeos no YouTube, podcasts, tudo aquilo que eu ouvia, eu compartilhava nessa página. E começaram a aparecer mais pessoas a dizer que estavam numa jornada muito parecida à minha, e algumas até com muito mais anos disto que eu, mas que também estavam a ver resultados naquilo que estavam a fazer. E eu comecei, obviamente, com estes testemunhos e com estas partilhas todas, a ficar mais entusiasmada, a acreditar mais, a ter mais força naquilo que eu estava a fazer. E isto acabou por esta página autoimune, que esteve aqui 5 anos em segredo, realmente ser uma sinergia entre as pessoas que estavam ali a juntar-se a mim, que estavam a impactar a minha vida, e eu estava a impactar a vida delas também com as minhas partilhas. E acabávamos por nos sentir menos sozinhas, menos estranhas. Obviamente, para quem me está a ouvir, há de estar a pensar, mas sozinhas e estranhas, porque é que se haviam de sentir sozinhas e estranhas? Bom, na altura, e eu sei que isto acontece a muita gente porque eu recebo relatos disto todas as semanas, eu sentia-me estranha, assim tipo um alien, e eu sei que de certeza que há aí alguém que me está a ouvir que está a sentir-se exatamente assim hoje em dia, mas eu acabo por perceber um padrão e perceber que é normal, é um bocadinho normal, e se há alguém que de facto tenha tido uma sensação diferente, pode-me dizer aqui abaixo nos comentários, porque o normal é realmente passarmos por esta sensação numa fase inicial de todo o nosso processo. Uma fase em que estamos emocionalmente muito abalados. É o diagnóstico, é as dores, é os anos todos de procura, depois isto impacta na qualidade de vida, na dinâmica familiar, na relação com os filhos, com o marido, com a família, com toda a gente. E, portanto, estas doenças muitas vezes demoram anos a diagnosticar e as pessoas passam por histórias muito difíceis. E, portanto, nós estamos ali com um estado de espírito para estar a ouvir comentários ou sugestões porque toda a gente tem um médico para dar, um fisioterapeuta, um osteopata, um reumatologista, toda a gente tem qualquer coisa para nos dizer e nós já fomos a tantas coisas, ainda estamos a experimentar uma coisa nova que não estamos para aí viradas para ouvir nada. E depois temos aquelas pessoas que nós vamos a algum lado, mas porquê que não comes pão? Mas porquê que não comes massa? Prova que este bolinho está tão bom, foi a primeira vez que fiz. Mas tu não comes porquê? Estás de dieta? Isto não faz mal nenhum, é muito saudável, só tem isto ou só tem aquilo. Porquê que estás de dieta? Tu nem precisas de emagrecer, estás bem assim? Não comes pão. Então, mas isto, o pão, é do tempo de Jesus Cristo, isto não faz mal nenhum a ninguém, isso do glúten, isso não tem nada a ver. E, portanto, isto afeta-nos muito, porque nós estamos a iniciar um percurso que nem nós próprios, e eu falo por mim, estamos a ter a certeza daquilo que estamos a fazer. Eu comecei assim quase como se fosse a pisar cascas de banana, sem saber muito bem se ia escorregar ou não, e portanto tudo aquilo que estão a comentar à nossa volta nos deita abaixo, e muitas vezes a nossa própria proteção acaba por criar um certo distanciamento social das outras pessoas, e socializar faz-nos muita falta, sabemos que é um dos pilares da longevidade, mas eu optei por continuar a ir às coisas, a ir às festas, mas manter-me calada em relação a tudo isto e manter-me aqui escondida na minha página, a falar com as minhas pessoas durante 5 anos, e enquanto isso estive a cuidar tanto do meu físico como do meu emocional, para estar preparada hoje em dia para falar disto com as pessoas, para ouvir as bocas sem elas me afetarem, ou para simplesmente não falar com ninguém sobre nada disto e ouvir sem estar para aí virada e sem se impactar com o meu estado emocional. E eu queria fazer aqui um apelo, que se vocês me estão a ver no YouTube ou ouvir no Spotify e têm algum familiar, algum amigo, que estão a vê-lo assim como aquele esquisitinho com a comida, ele pode estar a passar por uma fase destas e pode estar a precisar da vossa ajuda mais que nunca. Portanto,
acolham, respeitem, se vocês puderem, ofereçam alternativas, perguntem se marcarem um jantar, se fizerem um jantar em vossa casa, perguntem. Às vezes nós não queremos ser os esquisitinhos e levamos as nossas coisas. Eu durante muito tempo fiz isso, ainda hoje faço em algumas situações, mas nós não estamos a viver nenhum tipo de dieta extremista e às vezes basta uma pequena adaptação para nós conseguirmos fazer uma refeição como todos os outros, e nós adoramos quando temos um bolinho ou alguma coisa preparada para nós, mas as pessoas precisam de falar e aceitar e se abraçar também a nossa causa. E portanto, hoje em dia é muito bom porque toda a minha família, todos os meus amigos que conhecem e já lidam com isto, abraçam esta causa, digamos assim, e estão super receptivos e fazem. Agora tenho sobremesas a mais, cada vez que vou para algum lado, normalmente as festas têm sempre até sobremesas a mais, que temos o sem glúten e o sem lácteos muitas vezes, mas temos sempre quantidades de açúcar que não são muito desejadas numa rotina, não é? Mas no início não, no início... Primeiro, algumas pessoas não sabiam, portanto, eu não falei, eu não posso adivinhar o que as pessoas querem ou o que as pessoas têm que me incluir, portanto, também tem que partir um bocadinho de nós, de estarmos abertos a fazer com que as pessoas percebam esta nossa nova dinâmica. Outros, porque sem intenção, mandavam aquelas bocas. E eu acho que o problema nem estava nas pessoas, estava em mim, no meu mindset, que estava a receber aquelas palavras com uma intensidade terrível e que me estavam a fazer um mal tremendo. Hoje em dia, provavelmente, elas dizem a mesma coisa e eu estou nem aí. Portanto, é todo um trabalho que nós, pessoas que estamos a passar por um problema de doença autoimune, de dor, de história, que há histórias realmente muito impactantes, que temos que trabalhar-nos a nós mesmos para também permitirmos haver esta dinâmica aqui com as outras pessoas. Portanto, deem uma oportunidade a quem vos rodeia de viver este processo de uma forma mais tranquila, tornem-se um ponto de abrigo para essas pessoas, para que essas pessoas não tenham necessidade de fazer o que muitos de nós fazem, que é realmente esconderem-se, e isto acaba por ser um peso muitas vezes com que as pessoas têm que lidar sozinhas. Portanto, isto não é um preciosismo e, sobretudo, até nós encontrarmos um ponto de viragem em que o nosso organismo começa a estar reequilibrado, começamos a pôr o sistema imunitário a trabalhar a nosso favor e não contra nós, sobretudo até esse ponto é preciso nós sermos ali bastante rigorosos com as restrições que estamos a fazer. E quando dizemos não podemos mesmo, não é só um bocadinho, não podemos, ponto. E quando encontramos realmente ali um equilíbrio no nosso corpo, a partir daí as coisas podem ser um bocadinho diferentes, mas até lá é preciso realmente muita força de vontade, muita motivação e muita disciplina em tudo o que estamos a fazer. Então, para vos colocar mais dentro destes temas, e vos fazer alguma ponta aqui para profissionais que vocês também podem estar interessados em contactar, porque eu sei que não é muito fácil, sobretudo para quem cai agora de paraquedas, neste mundo, estar a perceber onde é que estão estes médicos que têm esta visão funcional e integrativa. Eu vou trazer realmente aqui alguns médicos de medicina integrativa, alguns nutricionistas, alguns profissionais da área do desporto e outras áreas também relacionadas, tudo aqui com a área da saúde, e também arranjar aí umas corajosas para me trazerem testemunhos, tanto testemunhos de pessoas que não eu, que realmente viram a sua qualidade de vida muito melhorada graças à sua dedicação e comprometimento com a sua saúde e estilo de vida, porque não é só ouvir a informação, vocês estão aqui a ouvir uma informação e agora vão para casa e não fazem nada. Portanto, todo o merecimento e todo o crédito é dado às pessoas que ouvem isto e vão já pesquisar, ver o que é que podem fazer hoje para começar a implementar coisas na sua vida para melhorar a sua saúde. Entretanto, queria-vos hoje já deixar aqui um cheirinho daquilo que esta medicina integrativa, a medicina funcional integrativa nos traz, que é olhar para a saúde numa perspectiva não de tratamento da doença,
mas numa perspectiva de a antecipar. Ou seja, eu vou trazer aqui uma ilustração de um livro que eu li, que se chama Autoimune, da doutora Amy Myers, e é um livro que eu confesso que tem uma parte final com os protocolos que eu considero que são muito restritos, não digo que não devam ou que devam ser feitos, vou-me abster de dar a minha opinião. Simplesmente, se vocês quiserem fazer algum protocolo deste tipo, consultem um nutricionista que esteja habilitado a lidar com estas coisas, porque muitas vezes acabamos por nos frustrar e não conseguir os resultados pretendidos. E então, que cheirinho é esse que vos quero falar? É a noção do conceito de espectro da autoimunidade. De facto, quando nós lemos este tipo de livros, nós começamos a perceber que a doença autoimune que eu tive diagnóstico hoje não começou este ano. Não apareceu assim por magia. A verdade é que os meus sintomas mais graves, que começaram a impactar a minha saúde e a minha qualidade de vida de uma forma mais chata, digamos assim, ocorreram apenas aos 24 anos. Eu devia estar aqui do meio da seta para a direita já. Mas toda a minha infância e adolescência eu fui tendo aqui alguns sinais claros de que eu já estava na parte esquerda da seta. Claro que eu só tive noção disto recentemente, que obviamente me interessei, fui pesquisar sobre estes temas. Na altura eu não sabia nada disto, portanto, vida que segue. E portanto, muitas vezes o nosso corpo começa a dar-nos sinais de que alguma coisa não está bem, com sintomas que parecem normais, porque de facto nós hoje em dia normalizamos muitos sintomas, mas eles de normal não têm nada, podem ser muito comuns, porque toda a gente está muito doente, infelizmente, toda a gente está com um grau de inflamação subclínica, muitas vezes que nós vamos a um médico e falamos sobre isto e eles não dão importância nenhuma, e a verdade é que muitos marcadores não são pedidos, nem sabem que eles existem, e esses marcadores, se fossem pedidos, muitas vezes já conseguiríamos detectar ali algum desbalanço que está a contribuir para que esses sintomas existam. E estamos a falar de sintomas tão simples como umas diarreias, pessoas que são cronicamente obstipadas, passam a vida a não ir à casa de banho ou a ir à casa de banho e a fazer, não sei se vocês já viram a escala de Bristol, mas pesquisem sobre a escala de Bristol e a fazer aqueles cocozinhos tipo cabrito. Enfim, passam dias sem ir à casa de banho, têm enxaquecas de repetição, candidíases de repetição, passam a vida cheios de rinites, de sinusites, estão sempre doentes, com infecções gastrointestinais, enfim, há muitos outros sintomas. E aqui é nesta altura que a pessoa está à esquerda e, se mudar alguma coisa, com certeza consegue caminhar mais para o lado da saúde. Se a pessoa não fizer nada e mantiver os seus hábitos exatamente como estão, não identificar o que é que está a fazer mal na sua rotina, que está a gerar aqueles sintomas, vai com certeza caminhar mais para a direita e lá na frente vai aparecer algum problema mais grave, que poderá ser sobre a doença autoimune, sobre a forma de uma doença autoimune ou de outra coisa mais grave, que eu não vou abordar isso aqui neste momento. Vou deixar para um dos meus convidados, com certeza, falar sobre isso. Então, hoje eu queria realmente deixar-vos só com este conceito para vocês perceberem que a doença vem de algum lado e que muitas vezes vocês podem estar com sintomas destes e não lhe dar importância. Portanto, se estão a ouvir isto, deem-lhes importância, vão pesquisar mais a fundo, vejam o que é que estão a fazer de mal, que pode estar a impactar na vossa saúde. Eu tenho um e-book gratuito onde falo um bocadinho de cada coisa e de como vocês podem tentar reequilibrar a vossa saúde. Vou deixar também o link abaixo para vocês poderem fazer o download e começarem a ler um bocadinho sobre estes temas. Agora queria-vos falar um bocadinho da motivação deste podcast. Bom, eu confesso que sempre tive uma grande paixão por esta questão da saúde, da nutrição, da medicina integrativa, desde que a descobri.
E a minha vontade muitas vezes foi gritar aos sete ventos o que eu estava a descobrir, mas fui recebendo aí algumas patadas pelo caminho, então decidi estar quieta. Mas neste momento eu sinto que posso levar este conceito e estas coisas tão importantes que eu compartilho diariamente nas minhas redes sociais e agora aqui também no podcast, para mais pessoas, para que mais pessoas possam impactar a sua qualidade de vida de uma maneira simples, muitas vezes muito simples e muito barata. E vocês, às vezes, no meu Instagram, mandam-me conteúdos de outras páginas que muitas vezes não vão de encontro àquilo que nós discutimos ali. E então mandaram-me um dia destes uma entrevista que o Dr. Manuel Pinto Coelho deu num canal de televisão. E essa página fazia uma distorção completa do que foi abordado na entrevista, fazendo até menção a que havia sido referido que ele tinha de alguma forma apelado às pessoas para deixarem os seus tratamentos. Obviamente que isto apresentado desta forma faz com que as pessoas fiquem a acreditar que aquele médico é um charlatão e que está a dizer às pessoas para pararem os seus tratamentos. E portanto, eu não reagi, eu não disse nada, eu não fui dizer que a entrevista era... que a entrevista não era nada daquilo. A minha maneira de defender a medicina integrativa é esta. A minha contribuição é esta. Estar diariamente nas minhas redes sociais a apresentar coisas que nós sabemos que uma medicina integrativa com cabeça, tronco e membros defende, com todos os passos, sem saltar nada, nem sem passar por cima de ninguém. Divulgar isto de uma maneira em paz, de uma maneira serena, sem entrar em guerras, sem entrar em discussões. Quem quer vem e vê, quem não quer, adeus. De uma forma leve, sem atacar ninguém e trazendo às pessoas que não conhecem estes profissionais, que têm esta visão mais funcional, uma ideia de que ninguém defende aqui que as pessoas têm que deixar os seus tratamentos crónicos, mas muitas vezes aliar a um tratamento crónico que está numa dose máxima uma parte de nutrição, vamos conseguir fazer com que a nutrição comece a ganhar mais impacto e a medicina deixe de exercer tanto efeito. E muitas vezes, e eu quero trazer exemplos desses, as pessoas conseguem diminuir, algumas até eliminar a sua medicação, mas não é o nutricionista, não é o médico de medicina funcional integrativa, muitas vezes, que vai chegar lá e vai dizer à pessoa: olha, agora vai parar de tomar o seu imunossupressor. As coisas não funcionam assim, as coisas têm um acompanhamento, daí ser importante vocês irem buscar informação credível de profissionais credíveis e que não estejam a difamar a medicina integrativa. E é isso que eu quero fazer aqui. Trazer-vos informação por profissionais que são responsáveis e que têm responsabilidades realmente naquilo que estão a fazer e nos pacientes que estão a tratar. E esses profissionais trabalham com uma sinergia com a medicina tradicional e não contra a medicina tradicional. E eu acho que todos ganharíamos muito se todos os médicos, mesmo os que trabalham no nosso Sistema Nacional de Saúde e que têm 15 minutos por paciente, não queremos que eles vão estudar agora a metabolómica, todos os efeitos do glúten, todos os efeitos dos lácteos, mas que se permitam abrir a novas ideias, mas realmente que esses profissionais de saúde se abram a uma nova ideia, porque depois não há volta a dar, a pessoa começa a entender o mundo de outra forma. E portanto, todos os meses haverá um novo episódio com um novo convidado e vocês podem me ajudar e aqui nos comentários abaixo dar-me ideias de temas, sugerir algum profissional de saúde que vocês gostassem de ver aqui no podcast, deixar algum tema que gostassem de ver abordado ou alguma pergunta específica até, que depois quando eu tiver o profissional cá eu tento colocar essa pergunta para a verem aqui esclarecida. E portanto fiquem por aí, aguardem os próximos episódios, não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube, o Spotify, se virem os podcasts no carro, porque é uma maneira ótima de fazermos uma viagem sempre a aproveitar para absorver mais conhecimento. E muito obrigada por terem assistido até ao fim.
seguimos a cuidar da nossa saúde porque ela é da nossa responsabilidade.